Você já sentiu que há partes de você que não consegue aceitar ou entender, especialmente após uma grande perda? Talvez você tenha experimentado emoções intensas e desconfortáveis, como raiva, culpa ou até mesmo vergonha, sem saber ao certo por que elas surgiram. Essas emoções, por mais difíceis que sejam, fazem parte de algo que a psicologia analítica chama de sombra. A sombra é composta pelas partes de nós mesmos que reprimimos ou negamos, muitas vezes porque elas não se alinham com a imagem idealizada que queremos projetar ao mundo. No luto, essas emoções reprimidas podem emergir com força total, desafiando nossa capacidade de lidar com elas. Imagine que sua mente é como um iceberg. A parte visível acima da água é sua persona, quem você apresenta ao mundo, aquela versão polida e controlada de si mesmo. Mas abaixo da superfície está a sombra, escondida e cheia de emoções que você não quer enfrentar. Ignorar essa parte pode fazer o iceberg virar, causando caos emocional. Agora, pense em uma situação recente em que você sentiu uma emoção inesperada ou intensa. Pode ter sido durante uma conversa difícil, ao visitar um lugar que traz memórias ou simplesmente ao refletir sobre sua perda. O que você fez com essa emoção? Tentou ignorá-la, racionalizá-la ou talvez até se culpar por senti-la? Essas reações são naturais, mas elas também podem impedir que você processe sua dor de maneira saudável. O trabalho da sombra envolve reconhecer e integrar essas partes ocultas de si mesmo. Não se trata de abraçar comportamentos prejudiciais, mas de aceitar suas emoções reprimidas para que elas não controlem sua vida. Esse processo pode ser especialmente poderoso no contexto do luto, quando estamos mais vulneráveis e expostos às nossas próprias profundezas. Hoje, vamos explorar o que é o trabalho da sombra, por que ele é essencial no processo de cura após o luto e como integrá-lo pode transformar sua dor em força. Ao final deste vídeo, você terá ferramentas práticas para começar a reconhecer e aceitar sua sombra, além de uma nova perspectiva sobre como suas emoções reprimidas podem se tornar fontes de crescimento pessoal. A sombra não é seu inimigo. Ela é a chave para sua transformação. A sombra, segundo Carl Jung, é composta pelas partes de nós mesmos que reprimimos porque elas não se alinham com nossa imagem idealizada. A persona. No luto, essas emoções reprimidas podem emergir com mais intensidade. Imagine que sua mente é como um iceberg. A parte visível acima da água é sua persona, quem você apresenta ao mundo, mas abaixo da superfície está a sombra, escondida e cheia de emoções que você não quer enfrentar. Ignorar essa parte pode fazer o iceberg virar, causando caos emocional. Para entender melhor, pense em uma mulher que perdeu seu pai. Ela sente raiva inexplicável, mesmo sabendo que ele era uma pessoa amada e respeitada. Após refletir, ela percebe que essa raiva vem de anos de não expressar frustrações sobre a relação complicada que tinha com ele. Ele era distante emocionalmente e ela nunca teve coragem de confrontá-lo. Agora, essa raiva reprimida emerge como parte de sua sombra. Outro exemplo é um homem que perdeu sua esposa após uma longa batalha contra uma doença terminal. Ele sente culpa por ter ficado aliviado com a morte dela, já que ela sofria muito. Essa culpa é desconfortável, mas ele começa a entender que ela faz parte de sua sombra, uma emoção que ele negou por medo de ser julgado ou por não se sentir digno de sentir alívio. Na psicologia analítica, também existe o conceito de anima e animus. Anima representa as qualidades femininas reprimidas no homem, como vulnerabilidade e empatia, enquanto o ânimos representa as qualidades masculinas reprimidas na mulher, como assertividade e independência. Durante o luto, essas qualidades
podem emergir de maneira inesperada. Por exemplo, uma mulher que sempre foi cuidadora e colocou os outros em primeiro lugar, pode começar a sentir uma necessidade urgente de priorizar a si mesma. Isso pode ser seu ânimos, tentando equilibrar sua sombra. Pense nisso por um momento. Quais emoções você tem evitado sentir? E por quê? Ouça com real atenção. Reconhecer essas emoções é o primeiro passo para integrá-las. A sombra não desaparece quando a ignoramos. Ela apenas se manifesta de maneiras indiretas, muitas vezes causando sofrimento adicional. Imagine agora que sua sombra é como um cômodo escuro em sua casa. Você pode escolher deixar a porta fechada e fingir que ele não existe, mas isso não. Elimina o que está lá dentro. Quando você decide abrir a porta e iluminar o espaço, percebe que há tesouros escondidos ali. Partes de você que, embora assustadoras, podem ser transformadas em força e sabedoria. Durante o luto, nossa persona, a máscara que usamos para nos proteger, pode enfraquecer, revelando partes da sombra que tentamos esconder. Isso acontece porque o luto tira o chão sob nossos pés, expondo vulnerabilidades que normalmente mantemos sob controle. Quando perdemos alguém importante, muitas vezes sentimos que também perdemos uma parte de nós mesmos. Essa perda pode desestabilizar nossa imagem idealizada, forçando-nos a confrontar emoções e aspectos de nossa personalidade que preferiríamos ignorar. Um exemplo é um homem que perdeu seu irmão mais velho, com quem tinha uma relação complicada. Ele sempre admirou o irmão, mas também sentia inveja de seu sucesso e atenção recebida na família. Após a morte, esses sentimentos de inveja emergem como culpa, deixando-o confuso e angustiado. Ele começa a perceber que essa culpa faz parte de sua sombra, algo que ele nunca se permitiu reconhecer enquanto o irmão estava vivo. Outro caso é o de uma jovem que perdeu sua melhor amiga em um acidente. Ela sempre se via como a pessoa mais leal e amorosa do mundo, mas após a morte começa a notar sentimentos de ressentimento e até mesmo alívio. Esses sentimentos contradizem sua autoimagem idealizada. Então, ela os rejeita, aumentando sua angústia interna. Ao entender que essas emoções fazem parte de sua sombra, ela começa a processá-las de maneira mais saudável. Na psicologia analítica, esse processo é explicado pelo conceito de alquimia psicológica. Assim como na alquimia antiga, onde o chumbo era transformado em ouro, nossas emoções mais pesadas e dolorosas podem ser transmutadas em sabedoria e força interior. O luto atua como um catalisador para essa transformação, forçando-nos a enfrentar as partes escuras de nós mesmos. A dor do luto não é apenas sobre perder alguém, é também sobre perder certas versões de nós mesmos e aprender a reconstruir nossa identidade. Agora, pense nisso por um momento. Como seria sua vida se você pudesse aceitar todas as suas emoções, mesmo as mais difíceis? Ouça com real atenção. Aceitar sua sombra não significa justificar comportamentos prejudiciais, mas sim reconhecer que suas emoções reprimidas têm algo a ensinar sobre quem você realmente é. Ignorar essas emoções pode levar a explosões emocionais, enquanto aceitá-las permite que você as integre de forma construtiva. Para ilustrar isso, imagine que sua sombra é como um eco em uma caverna. Se você gritar e ignorar o som que retorna, ele continuará reverberando cada vez mais alto. Mas se você escutar atentamente, pode aprender algo valioso sobre o espaço ao seu redor e sobre si mesmo. Integrar a sombra não significa abraçar comportamentos prejudiciais, mas reconhecer e aceitar suas emoções ocultas para que elas não controlem sua vida. Esse processo exige coragem, autocompaixão e prática consistente.
Vamos explorar algumas ferramentas práticas que podem ajudá-lo a começar essa jornada de integração. A primeira ferramenta é a escrita reflexiva. Reserve alguns minutos todos os dias para escrever sobre suas emoções, usando frases como: "Uma coisa que tenho medo de admitir é", ou "uma parte de mim que eu rejeito é". Essa prática simples permite que você externalize suas emoções reprimidas, tornando-as mais fáceis de observar e compreender. Um homem que perdeu sua mãe começou a praticar escrita reflexiva todos os dias. Ele descobriu que sua raiva vinha de anos de não expressar tristeza pela ausência emocional dela durante sua infância. Ao dar voz a esses sentimentos, ele encontrou paz. Outra ferramenta poderosa é a meditação guiada. Reserve 5 minutos por dia para observar suas emoções sem julgamento. Imagine sua sombra como uma criança ferida que precisa de atenção e compaixão. Ao invés de rejeitá-la, ofereça-lhe gentileza e curiosidade. Pergunte a si mesmo: o que essa parte de mim está tentando me dizer? Essa prática ajuda a criar um espaço seguro dentro de você para processar suas emoções de maneira saudável. Um terceiro método é o diálogo interno positivo. Substitua pensamentos negativos por afirmações gentis, como "estou aprendendo a me aceitar completamente" ou "minhas emoções são válidas, mesmo que sejam desconfortáveis". Isso não apenas reduz o impacto das críticas internas, mas também fortalece sua conexão consigo mesmo. Uma mulher que lutava com culpa após a morte de seu marido começou a usar diálogos internos positivos para se lembrar de que era humano sentir alívio em meio ao sofrimento. Essa mudança sutil transformou sua perspectiva sobre o luto. Agora pense nisso por um momento. Como você pode começar a aceitar suas emoções reprimidas hoje, mesmo que seja apenas um pequeno passo? Ouça com real atenção. Integrar sua sombra não é um processo instantâneo. É uma jornada contínua que requer paciência e dedicação. Cada passo que você dá nessa direção é um ato de coragem e autodescoberta. Para ilustrar isso, imagine que sua sombra é como um jardim abandonado. No início pode parecer caótico e cheio de ervas daninhas, mas com cuidado constante, regar as plantas, remover o que não serve mais, você pode transformá-lo em um espaço vibrante e harmonioso. Sua sombra, assim como o jardim, tem potencial para florescer quando você a trata com atenção e respeito. O trabalho da sombra envolve reconhecer e integrar as partes de nós que reprimimos, especialmente durante o luto. Ao fazer isso, podemos transformar nossa dor em força e sabedoria. A sombra não é algo a ser temido ou evitado. Ela é uma parte essencial de quem somos, carregando consigo lições profundas sobre nossa humanidade e resiliência. Aceitar sua sombra não é fácil, mas é o caminho para se tornar uma versão mais completa e autêntica de si mesmo. Cada passo que você dá nessa jornada é um ato de coragem. Lembre-se de que não estamos sozinhos nesse processo. Todos nós carregamos sombras, e enfrentá-las é parte do que nos conecta como seres humanos. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe sua história nos comentários. Quais emoções você está começando a reconhecer e aceitar? Juntos, podemos inspirar uns aos outros nessa jornada de cura. Ouça com real atenção. Sua experiência pode ser a luz que alguém precisa para seguir em frente. A sombra não é seu inimigo. Ela é a chave para a sua transformação.